Que negócio é esse, Sebrae? 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 O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo e o imposto acaba sendo o grande vilão para o crescimento de muitos negócios, não é? Por isso, no episódio 56 do Que Negócio é Esse, Sebrae, eu, Karina Pereira e o nosso time de especialistas vamos te dar dicas simples e valiosas para te ajudar a reduzir a carga tributária da sua empresa, hein? Aqui conosco o nosso convidado, Marcelo Moraes, que é advogado tributarista e vai falar sobre esse assunto que tira o sono de muitos empreendedores, né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui no Sebrae. Seja bem-vindo. E Laurana Viana, que é especialista do Sebrae Minas e está aqui mais uma vez com a gente. Bem-vinda. É um prazer, obrigada pelo convite. Tá, eu queria saber, no Brasil, quanto que uma empresa paga de imposto? É possível? Depende. Depende da empresa, né? Depende da empresa, depende do ramo, depende do porte, depende de vários fatores, né? Para a gente conseguir chegar. Uma média que hoje nós temos, né, que a carga tributária ela está entre 33,9% do ano passado. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que né, hoje o nosso Estado precisa de arrecadar para conseguir fazer frente aí, né, às grandes despesas do Estado. Complementando o que o Marcelo falou e que é bem interessante, depende, eu gostei dessa palavra, né? Depende, porque realmente depende de muitos fatores, inclusive se é uma empresa que está começando agora, se é uma empresa já mais consolidada, porque isso muda muito o faturamento, o volume de vendas que essa empresa tem, e isso é um fator extremamente essencial para saber se essa empresa vai pagar mais ou menos impostos, né? De acordo ali com o regime que ela tem. Tá, mas para uma pessoa que é leiga, está nos ouvindo e nos assistindo, que não tem noção, a gente consegue mensurar a quantidade de impostos e os nomes desses tributos que a maioria dessas empresas pagam? Hoje o Simples Nacional, para as empresas que podem optar por esse regime, né, condensa ali uma enormidade de tributos, né? Nós temos imposto de renda, tem ICMS, tem ISS, tem vários outros. Caso a empresa esteja não no Simples, aí a gente fala débito e crédito, né? Ela opta pelo regime tributário do lucro real, lucro presumido, né? Exatamente. Aí nós temos uma enormidade de tributos, né? Então, é uma situação que, por mais que a gente tente falar um pouco mais simples, mas é uma situação que efetivamente demanda um pouco de estudo e acompanhamento técnico, né? Igual o Sebrae muito bem faz aqui. E complementando, né, o que o Marcelo está falando, Karina, é importante a gente entender também o seguinte. É muito difícil para a gente, para uma empresa que vai ser aberta, bater o martelo e falar assim, olha, o que você vai pagar de imposto é XYZ. Por quê? Porque isso depende do setor onde você está, se é comércio, indústria ou serviço. Isso depende da expectativa de faturamento que você tem para os primeiros 12 meses e como que isso vai, né, qual que é a tendência desse negócio, vai faturar mais ou menos. Depende da cidade onde você está, depende do estado onde você vai abrir essa empresa, porque todos esses fatores mudam algumas alíquotas desses impostos. Ah, mas simples não é simples para todo mundo? Vai também ter algumas incidências de impostos estaduais ou municipais, dependendo desse setor onde a empresa está, que vai influenciar nessa carga tributária, sabe? E aí eu chamo atenção para um termo que você usou logo no início, né, do nosso podcast, que você falou assim, a carga tributária é o grande vilão, né? Eu acho que nós temos, sim, uma carga tributária que cabe muitas discussões, mas o grande vilão, se é que posso chamar assim, né, por trás de tudo isso, é a falta de planejamento e conhecimento do próprio negócio. Quando você não planeja bem esse negócio e não tem conhecimento de para onde você está e onde você quer chegar, que é o básico do planejamento, acaba que você paga mais impostos do que deveria a princípio. Então, assim, realmente para a gente fixar um valor, né, em termos de valor, é muito complicado. Mas se a gente tiver indicações de qual rumo que essa empresa vai seguir, algumas outras informações, aí sim a gente consegue desenhar melhor qual que é uma expectativa de imposto que essa empresa vai pagar ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa que fatura até 300 mil por ano, dá para ter uma noção? É difícil. Mesmo assim, varia de empresa para... O próprio Simples Nacional, né? Nós temos ali várias tabelas, nós temos várias questões que impactam o próprio cálculo. Vamos supor que ela está lá no cálculo do comércio. E vamos supor que ela... Quem está no comércio paga quanto, por exemplo? Depende. Porque são várias, né, faixas de recolhimento que você tem que fazer o cálculo de acordo com a atividade. Aí se ela tem, por exemplo, algumas operações onde o tributo já é recolhido na entrada, ou seja, de forma monofásica, você pode abater sobre o valor final.
Então, são muitas variáveis, né, que não dá para fazer uma análise assim superficial, porque senão a gente pode incorrer, né, em algum tipo de equívoco. E a gente tem que sempre lembrar que nesse papel, né, de quanto eu vou pagar, com exceção do MEI, né, porque MEI é uma figura jurídica muito simplificada mesmo. Essa tem como a gente bater mais ou menos o martelo. Vai pagar entre R$60 e R$70 esse ano. Daqui para frente depende do quanto vai mudar o salário mínimo. Mas com exceção dessa forma jurídica, que também é um regime tributário ali, para ficar mais simples para as pessoas entenderem, todas as outras vai depender muito dessa expectativa de faturamento e expectativa versus realidade, porque às vezes você tem uma expectativa, mas no dia a dia a realidade é outra, isso também acontece. E aí, no momento em que você abre essa empresa, com exceção do MEI, você precisa procurar um profissional de contabilidade ou uma profissional de contabilidade. E esse profissional, ele faz todo um desenho mesmo, de quais são os valores que você, enquanto uma empresa limitada, se for regime do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, enfim, que são os 3 regimes mais conhecidos, vamos dizer assim, dependendo de qual regime vai ser o melhor para a sua empresa, aí sim, esse profissional, essa profissional vai conseguir te dar um valor aproximado. Você falou de regime, a gente está falando de imposto. Qual que é a diferença do imposto para o regime tributário? O regime tributário é onde estão contidos todos os impostos que a sua empresa vai pagar, né? E aí, regime, você tem uma escolha. Ninguém é obrigado a ficar no Simples, nem é obrigado a ser lucro real ou lucro presumido. Você vai escolher de acordo com o que for melhor para o seu tipo de empresa. Então, muitos contadores, inclusive, e muitas contadoras, não posso esquecer que há muitas profissionais também nesse meio, quando elas têm um cliente que se interessa e sabe do seu negócio, normalmente elas fazem simulações, elas fazem simulações. Então, fala assim, olha, se a sua empresa estiver no Simples Nacional, a expectativa, se você faturar isso aqui, é X. Se você for para o lucro real, é Y. Se você for para o lucro presumido, é um outro valor. E aí você toma a decisão. E aí você consegue perceber qual que é a linha, de acordo com o seu negócio, que você vai pagar. Não digo que são menos impostos, mas talvez um valor mais adaptado à sua realidade, ao seu dia a dia, ao seu limite financeiro também, sabe? Basicamente a forma de calcular o tributo. Se eu vou pelo Simples, geralmente é faturamento. Débito e crédito, aí a gente entrando para o lucro real, lucro presumido, ele já tem outras variáveis. No lucro real, por exemplo, todas as despesas podem ser abatidas do cálculo do imposto de renda. Só que lá você não tem o débito e crédito do ICMS, aí você tem que fazer o cálculo do ICMS por fora. Então, a questão do regime é mais a forma de calcular. Claro que tem, as peculiaridades, lucro real acima de 78 milhões é obrigatório, mas na grande maioria das vezes, as empresas têm aí essa possibilidade de optar pelos 3 regimes. E é importante isso que o Marcelo está falando, Karine, porque criou-se um mito, que microempresa sempre é Simples Nacional. Não sei se o Marcelo já ouviu isso. E não é verdade, sabe? Assim, porque às vezes, dependendo do tipo da empresa, eu quero dizer assim, como que ela se constitui no dia a dia, o que ela faz, quantos empregados ela tem, até isso influencia nessa decisão. Pode ser que o lucro presumido para ela seja o mais vantajoso ou que o lucro real vá ser o mais vantajoso, sabe? Então, por isso que, assim, para a gente chegar aqui e falar assim, esse é o regime melhor para todo tipo de empresa. Não tem. Inclusive, Marcelo, porque uma mesma empresa, ela pode passar por momentos diferentes ao longo da sua vida, em que no momento melhor para ela é Simples Nacional, depois de 2 anos, por exemplo, o faturamento dela cresce de uma forma muito grande, exponencial, aí ela já não cabe mais como micro e pequena empresa, ela vai para outro. Depois vem uma pandemia, como a gente viveu aí nos últimos 2 anos. Decai muito rápido o faturamento, então ela muda para outro regime. Isso também não é uma coisa fixa, sabe? Muita gente acha assim, nossa, eu escolhi Simples Nacional, até o fim da minha empresa eu tenho que ficar no Simples. Não, você tem essa mobilidade nos regimes tributários, observados os requisitos legais ali para cada tipo de atividade, mas você tem essa mobilidade também. Mas tem alguma dica que vocês podem dar para os empresários? Ou ele realmente tem que confiar no contador? Ou tem alguma coisa que vocês podem falar para eles? Por exemplo, mudou alguma coisa na minha empresa, eu posso mudar de tributo. Eu acho que a pandemia nos mostrou muito que flutuações, no faturamento, cresceu demais, porque teve empresa na pandemia também que
Explodiu. Então, seu faturamento aumentou demais ou diminuiu muito, já é um primeiro sinal de que você pode ter que fazer essa readequação no regime tributário. E aí, se você fala de crescer muito ou diminuir o seu faturamento, você está falando que provavelmente o número de pessoas que trabalham na sua empresa também ou aumentou ou diminuiu. Então, isso também pode ser um fator que influencia na sua mudança do regime tributário. É a mudança da própria atividade, né? Às vezes era um supermercado e, por alguma razão, mudou para serviço, né? Então, era comércio e foi para serviço. Isso também, essa mudança de setorização, de área de atuação da empresa, pode ser um indicativo de que o empresário precisa ficar pertinho do contador, chamar, vem cá, meu melhor amigo, vamos conversar, porque pode ser o momento da gente fazer essa mudança, sabe? Tem que ser o melhor amigo mesmo, né? Tem que ser o melhor amigo, ou melhor amiga, não, Marcelo? Hoje o contador, ele é uma figura muito importante, né? Se você pega que 95% das empresas estão no Simples, e desses 95%, a grande maioria não tem um advogado, não tem alguém para dar ali um suporte maior, quem faz esse trabalho é o contador. E não é só tributário, não, até questão trabalhista e por aí vai. Uma dica que a gente costuma colocar muito para essas empresas é: a sua margem de lucro é muito alta, a sua margem de lucro é muito baixa? Dependendo, se é uma margem de lucro é muito baixa, aí a gente cita, por exemplo, o supermercado, que foi citado. Supermercado, a grande maioria está no lucro real. Lucro real, exatamente. Você vai pegar outras atividades, igual medicamentos, tem muitas empresas no Simples, só que muitas das farmácias não têm ideia que a grande maioria dos tributos são recolhidos na fonte. Então, para ele fazer o cálculo, ele tem que chamar o profissional, tem que sentar com ele aqui, vamos verificar o que é a minha atividade, o que é a minha operação, para ver qual que efetivamente é o meu melhor regime tributário, porque ele, dependendo do faturamento, pode ser que o lucro real para essa empresa seja melhor. Então, ele tem que ficar muito atento a essa questão para chamar o contador, porque o contador, ele não cuida só da empresa dele, né? São várias, né? Ele tem ali na carteira 200, 300, então, eles falam, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Então, vamos buscar o Sebrae, que temos muitos profissionais capacitados para conseguir prestar esse serviço. E o Marcelo falou aí de algumas atividades, né? Como o próprio supermercado, a margem de lucro, e eu lembrei de um outro exemplo, que são as startups, né, que é um modelo muito recente de negócio, principalmente para nós brasileiros. Apesar de várias dificuldades, porque literalmente é um modelo de negócio que a gente nunca trabalhou com ele do ponto de vista tributário, né, Marcelo? Assim, tem várias peculiaridades mesmo. Mas, por exemplo, startups, que normalmente são prestações de serviço e que têm uma margem de lucro muito considerável, não vou dizer que é alta, mas muito considerável, pode ser inteligente optar pelo lucro presumido, por exemplo, né? Então, veja que tudo depende de como que é esse formato do próprio negócio. Então, para a gente poder dar qualquer resposta de qual que é o melhor regime tributário, a gente precisa conhecer muito a fundo a empresa para ter uma análise criteriosa e saber definir isso direitinho. E por isso que a gente fala do papel do contador, que principalmente no universo das micro e pequenas empresas, é aquele parceiro mesmo, né, que está ali para te dar todo esse apoio, como o Marcelo falou, jurídico, às vezes, trabalhistas, muitas vezes, entendeu? Então, é essencial procurar esse profissional para tomar essas decisões. Vocês falaram muito na mudança do faturamento, mas e se for uma mudança de cidade, por exemplo, pode impactar nesse pagamento de tributo? Pode. Sim. A depender do ISS, pode depender de regime Mas mesmo especial. em Minas Gerais, se mudar de cidade, de uma outra cidade, pode? Sim. Sim. Cada município ele tem a competência para tratar do seu ISS, né? Belo Horizonte tem uma lei de ISS, Contagem tem uma lei de ISS, Betim tem uma lei de ISS, Nova Lima tem uma lei específica, tanto que nós temos até muitas empresas que estão em Nova Lima, mas prestam muito serviço aqui em Belo Horizonte. Porque a carga lá é menor. A depender do caso. Ó, mas então quem vai abrir empresa, então, fica a dica, né? Mas isso é uma manobra jurídica que não tem nada de ilegal. Não é ilegal, tá? né? É. Mas que às vezes as empresas prestam atenção nisso. E aí fica uma dica que é o seguinte, né? Aqui a gente está falando para quem quer montar uma empresa, mas vai nesse podcast aqui uma dica para os gestores públicos, né, Marcelo? Que quanto mais criteriosa e mais bem pensada é a legislação tributária do município, melhor para o município pode ser, porque isso acaba atraindo investimento para aquela cidade, né? Se eu tenho uma política de ISS aí, caso alguém não saiba, eu vou esclarecer aqui só para ficar bem tranquilo. ISS é o Imposto sobre Serviço, então normalmente são as empresas de serviço que pagam
pagam esse imposto. E aí elas acabam escolhendo mesmo aonde que eu vou abrir minha empresa. Faz uma pesquisa dentro de um raio de atuação, quais são os impostos pagos E geralmente para esse aqueles imposto é municípios. qual o percentual, normalmente? Varia muito, mas, por exemplo, Belo Horizonte tem 5%, Marcelo, não é isso? Sim. E Nova Lima? 5%. 2, É 3%, 3. é muita coisa. Exatamente. Então, assim, 1%, meio por É cento muita faz coisa. muita diferença. Então, cabe também, vale uma dica para quem quer abrir uma empresa nessa área, né? De prestação de serviço. Se é um serviço que você consegue prestar em outro município, nada te impede de abrir como sede da empresa no município em que você tem uma melhor política de impostos, né? E lembrando que isso também muda quando é de um estado para o outro, né? Tem estados que têm uma carga tributária de ICMS mais pesada, vamos dizer Minas assim, Gerais outros é não. um dos mais, né? A depender das mercadorias, sim. Sim, pode A ser. depender, sim. A questão, ela envolve tantas coisas, né? Porque se você mudar de município, tem vários municípios, por exemplo, que estão doando áreas. Ah, você quer construir aqui o seu galpão? Hoje nós temos o e-commerce aí bombando, né? Então ele vai lá, faz lá o galpão e dali ele faz ali a distribuição. Ele não está ganhando a parte tributária, mas ele está ganhando em infraestrutura. Então isso faz com que as empresas, né, elas realmente mudem de local. Né? Hoje nós temos, por exemplo, o boom do e-commerce lá em Extrema. Né? Quase 90% do nosso ICMS e-commerce hoje está tudo lá em Extrema. Aí você vê a responsabilidade e a forma com que o gestor lá fez, porque lá ele contou com uma geografia muito favorável, que está perto de São Paulo, e consegue atender Minas Gerais e fazer ali toda uma logística, né? Então, a gente vê como que funciona não só a parte tributária, mas também outras questões que podem, né, facilitar, né, a vida do empresário. E até mesmo a política de subsídio, né, Sim. Marcelo? Isso já aconteceu com muitas empresas, né? Então, o município, para atrair investimento, ele estabelece que para um setor específico, as empresas que montarem seus negócios naquela localidade pode ter um subsídio. Pode ser ele um desconto de licenciamento de alguma coisa, um próprio desconto dentro dos impostos, ou outras questões também, né? Eu me lembro muito desse exemplo que o Marcelo trouxe de Extrema, eu me recordei de um outro, que é do Vale da Eletrônica, que é em Santa Rita do Sapucaí, né? Então, as pessoas já me perguntaram assim, mas por que todo mundo foi para lá? Mas é só para lembrar que pode ter sido isso que foi feito. Talvez o gestor de lá tenha feito um atrativo para essas empresas desse segmento específico para exatamente trazer para ali esse tipo de empresa, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tinha no bairro São Pedro, se não me engano, grande parte das startups, no começo, se estabeleceram lá, né? Agora elas estão um pouco que migrando para Nova Lima, por causa dessa atração, sabe? De investimento bancada por subsídios ou por políticas de impostos mais favoráveis. Vocês falaram aí sobre gestão, mas eu quero saber o que são os benefícios fiscais. Vou dar um exemplo. Hoje o Estado de Minas Gerais, ele trata os regimes especiais como tratamento tributário setoriais. Um dos tratamentos tributários setoriais é o e-commerce, mas nós temos vários outros tratamentos. Aí nós temos tratamento para atacado, nós temos tratamento específico para setor moveleiro, para cerveja e para vários outros. Isso eu estou falando de um benefício tributário do Estado de Minas e para o ICMS. Agora, nós temos vários outros tipos de situações envolvendo outros entes, né? Quando a gente fala entes, eu estou falando Estado, município, ou a própria União, que também tem algum tipo de benefício específico, né? Então, assim, infelizmente, depende, né? Quais os benefícios, de qual entidade, de qual competência, né? Como que eles podem ajudar as empresas, efetivamente, esses benefícios? Então, esses benefícios fiscais, eles servem, como já conversamos aqui anteriormente, para atrair investimentos, principalmente, né? Então, esse benefício fiscal, ele não existe à toa, né? Ele existe porque o gestor público, ou daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país, no nosso caso, né, aqui no Brasil, tem uma política de benefício a ser aplicada para determinados tipos de empresa, como forma de atrair aquele investimento para aquela localidade. Obviamente, para que isso faça com que aquele município, estado ou país aumente a sua arrecadação, que é o que move a nossa máquina pública, né? E gera assim emprego, chamada. né? E gera emprego, exatamente. Então, um exemplo, né? Mais um dos exemplos que eu acho que dentro da nossa área, que é tributária, os exemplos fazem com que a gente entenda melhor, né? Quando a gente teve a Fiat vindo para o Brasil, e a gente teve exemplo de outras montadoras também, né, que vieram montar seus negócios aqui, provavelmente houve benefícios fiscais, né, assim, aprovados para que essa empresa
quisesse investir naquela localidade, trazer para ali toda a sua estrutura de negócio e gerar empregos naquela região. Não só gerar emprego direto, né, que é o emprego daquela empresa específica, mas muitas vezes até para trazer todo um número de empresas a ser constituída ali ao redor. Foi o que aconteceu, mais uma vez usando o exemplo, né, com a montadora de Betim. Então, ela não só trouxe a sua estrutura para cá, trouxe o seu nome para dentro da cidade, trouxe empregos diretos, mas também trouxe toda uma cadeia de investimentos, de novas empresas que surgiram ali naquela localidade, para ser uma cadeia de fornecimento dela. Então, veja o quanto que isso não trouxe de investimento para aquele município e para o estado onde aquela empresa está constituída. Então, os benefícios fiscais, eles servem muito para isso, né? Do ponto de vista da gestão pública, é atrair investimento. Do ponto de vista da economia e das empresas, né, que estão ali ao redor, é o fortalecimento, é a possibilidade de você abrir empresas e ganhar conhecimento em áreas que antes não tinham, né? Sei lá, 60 anos atrás, Betim não era Betim que a gente conhece hoje, né? Ela tinha outras fontes de arrecadação pública. Então, tudo isso é um pacote de benefícios fiscais bem desenhados que faz com que esse investimento seja feito naquela localidade, sabe? E tem alguma outra estratégia que o empresário pode buscar dentro da lei para pagar menos impostos, ser menos onerado? Hoje o que a gente coloca muito com relação a isso é o denominado planejamento tributário, né? O planejamento tributário, ele é legal, né? A empresa, ela tem que entender, quando eu falo legal, na estrita legalidade mesmo, está lá disponível, né, na nossa legislação, várias formas de fazer os recolhimentos. Quando um tributarista, uma consultora, um contador, ele vai apurar ali aquela operação e vai ver qual que é a melhor forma, não é que ele vai pagar menos ou mais, ele vai pagar só o que é devido. O devido e com embasamento legal. Por quê? Ele, sabendo a sua operação, buscando ali a sua realidade, ele vai, a legislação me coloca dessa forma. Então, ele vai cumprir daquela forma, vai ficar sem passivo tributário, e vai conseguir crescer de uma forma mais consciente, uma forma mais saudável, né? Que eu acho que é o mais importante. Agora, se tentar buscar outras formas, aí a gente já incorre em algumas ilegalidades. Então, a empresa, ela tem que ficar muito ciente disso, né? E para isso, ela tem que ter uma pessoa técnica, né, que efetivamente possa dar para ela os cenários da legalidade. Porque eu acho que isso é o mais importante para ela. E pensando assim, quando a gente fala de empresas muito grandes, né? Você tem um setor específico para isso dentro da empresa. Mas falando do universo das empresas que são atendidas pelo Sebrae, que são micro e pequenas empresas, a grande maioria delas não consegue ter esse setor dentro da empresa, um setor contábil, um setor jurídico, enfim. Então, muitas vezes, isso não quer dizer que ela não tenha que buscar auxílio desse profissional. Ela tem que continuar buscando auxílio, sim, mas aí muitas vezes vai ser por meio de parceria ou contratação de uma prestação de serviço, de um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. A gente costuma pensar muito, estou falando a gente assim, me colocando no lugar das empresas, né? A gente costuma pensar muito, nossa, pagar uma contabilidade, pagar um escritório Pensa que é custo, né? É custo, e não é custo, é investimento. Muitas vezes, quando você coloca na ponta do lápis, o que você paga para um escritório de contabilidade também, quando a contabilidade é fera, é menos do que o passivo trabalhista, o passivo tributário que você gera, se deixar de cumprir o que você precisa cumprir, sabe? Então, quando a gente leva na ponta do lápis, tem que saber calcular isso também. Eu não estou pagando como um custo, pura e simplesmente. Eu estou fazendo um investimento para que no futuro eu evite uma série de dores de cabeça que podem acontecer com essas empresas que não cumprem o que é devido. Mas é bom aquilo que o Marcelo falou também, que o olho do dono é que engorda o gado, né? Ele tem que ficar observando também, ser curioso, sai uma notícia, não deixar só pro contador dar a notícia para ele. Ele tem que, isso aqui será que vale para mim? Isso aqui não vale para mim? É bom isso também, né? Não, é muito bom, né? Recente, recebi uma consulta, o rapaz, ele faz importação, faz pelo sul, traz para Minas, estava no Simples, aí ele viu a questão do e-commerce na internet, eu posso optar pelo TTS do e-commerce? Como que eu faço isso? Aí a gente vai ter que ver. Por quê? O TTS do e-commerce, por exemplo, ele não pode estar no Simples. Ele teria que estar no regime de débito e crédito.
Aí ele tem que ver se ele tem a condição e estrutura capaz de atender o que o lucro presumido, o lucro real determina, por exemplo. A partir dali, ele vai buscando as informações e vai tentando levar a atividade dele pela forma mais eficaz tributariamente falando. Eu vou conseguir pagar o que é certo, só que com o menor custo possível, né? Isso é um grande investimento que a empresa pode fazer, que no futuro, né, quando a gente fala em planejamento, médio e longo prazo, pode representar a empresa efetivamente decolar ou não. Exatamente. E aí, reitero as palavras do Marcelo e acrescento que, assim, enquanto empresários, nós também precisamos ficar atentos a tudo que cerca aquele setor onde a gente está, aquela cidade onde a gente decidiu colocar o nosso negócio, aquele estado, quais são as legislações. E aí eu me lembro de um exemplo mais um exemplo para trazer isso, que é quando a gente compra de fora do estado. Né? Porque quando a gente compra de outro estado, a gente, em alguns momentos, dependendo da forma jurídica, do regime tributário, tem que pagar a diferença de alíquota. E muitos dos empresários que eu tenho atendido ultimamente têm descoberto isso num momento que já passou um montão de compras, sabe? Então, assim, vai ter que pagar tudo num único momento e num valor muito alto. Então, é preciso ficar atento. Independentemente do regime tributário escolhido para o seu negócio, acho que o que a gente aprendeu aqui hoje, que o melhor caminho é sempre fazer tudo dentro da lei, com a ajuda de um contador e do Sebrae, não é isso, gente? Por favor, não faça nada se você tem dúvidas. Se tem dúvidas, procure o Sebrae, procure um profissional de contabilidade, alguém da área do direito, porque assim, é aquela história do mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então assim, mais vale você fazer uma coisa com certeza absoluta do que fazer com dúvida e essa dúvida trazer transtornos no futuro, sabe? Então, sempre que pintou uma dúvida, corra atrás, procure auxílio, procure apoio e faça quando você tiver certeza. Maurana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima. Até. Marcelo, foi muito valiosa a sua participação aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Agora, se ficou com alguma dúvida sobre qual regime tributário escolher para sua empresa, acesse o nosso site sebrae.mg ou ligue para a gente 0800 570 0800. E eu tenho certeza que você vai amar o próximo episódio. A gente vai te ensinar como atrair mais clientes gastando menos, hein? Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?